Gente, a parte de endocríticos a gente viu os efeitos benéficos. Tem alguma anotação no caderno, gente? Quem anota aí é mais Andriele e Letícia? Sim. Gente, nós já combinamos nossa prova, né? Sem ser semana que vem a outra, não é isso? Não sei. Último dia de aula, semana que vem então, né? Porque sexta-feira, eu acho que eu não trouxe o calendário. Deixa eu ver o calendário normal aqui. Um zoião. Gente, hoje dia 25. Aí dia 1º vai ser a nossa avaliação então. Porque no dia 8 não tem mais aula. A aula vai até o dia 6. Certo? Ok? Então vamos para a aula de hoje e encerra o conteúdo. A matéria vai ser o quê? A matéria da avaliação? Isso. Vai pegar aquela parte de aeromicrobiologia e aí vai para a rizosfera, os endofíticos e a aula de hoje. E eu vou pegar agora. Aí eu fui melhorando, aí o médico, como eu tive coisa de pulmão também, falta de ar e tudo mais, ele falou assim, olha, não vai em pronto atendimento, não vai no hospital. Aí, quando chegou na outra semana, voltei a ficar ruim de novo, mas dessa vez foi intestino, e aí piorou tudo de novo. Aí, quando foi ontem, eu consegui consulta com outro médico, ele não está atendendo nessa semana, o meu retorno por ele é só, no 4 de agosto. Aí eu consegui outro médico para ir, aí continuou o tratamento com outros remédios, não mais antibiótico, não é necessário, mas tem que continuar outros para melhorar. Então, por isso que acontece? Segunda-feira eu não lecionei, e na terça-feira, aulas da manhã eu não lecionei e voltei nas aulas noturnas, tá? Então isso atrasou um monte de coisas. Mas em breve
depois desse final de semana, aí a gente já vai começar a colocar as notas de vocês, certo? Deixa eu só tirar isso aqui. Quero trabalhar no grupo? Isso. Ah, meu Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Fica melhor assim? Pode colocar? Então vamos lá, a gente está indo para a aula final. Depois vocês só me confirmem se eu finalizei a parte dos benefícios do micro-organismos endofíticos por conta de conteúdo da prova mesmo, tá? Quem anotou alguma coisa no caderno. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de degradação de compostos xenobióticos e vai falar também de técnicas de biorremediação, tá certo? Bom, alguém já tinha ouvido falar em compostos xenobióticos? O que acontece? Os compostos xenobióticos, gente, eles são compostos... Vocês já ouviram essa palavra no português? Xenofobia. Vocês conseguem perceber que o mundo está vivendo momentos de xenofobia? Aqueles países que têm política anti-imigração, aqueles países que estão barrando as pessoas que não são daquele lugar, isso é xenofobia, né? Países xenófobos. Então essa palavra foi retirada e usada para descrever compostos que não são naturalmente achados na superfície da Terra. Eles não são naturalmente produzidos. Dentre esse grupo, tem uma substância que ela é colocada aqui e ela é formada naturalmente sim, mas ela tem os depósitos dela. Ela não... Quem foi colocando na superfície fomos nós. Então, por exemplo, o petróleo. Ele tem uma formação natural, né, gente? Relacionada a restos vegetais e animais que sofreram intensas pressões e temperaturas e acabaram formando o petróleo, que ele tem suas reservas, né, em bastante profundidade. Quem começou a fazer o uso, a exploração e colocar o petróleo acima na superfície e liberando ele de qualquer maneira na exploração de petróleo e depois, claro, desenvolvendo derivados do petróleo, fomos nós, não fomos? Então o petróleo entra nesse grupo. Mas aqui esses compostos, eles não são naturalmente encontrados. Então, na verdade, a gente está falando de compostos que o homem passou a produzir e até então eles não eram comuns na superfície, certo? Então, por exemplo, no trabalho de vocês anterior, né, no fundo a gente está falando de compostos xenobióticos, que é o homem que está produzindo e está indo para onde? Para o solo, para os cursos d'água, para as lagoas, represas, mares, rios, né? E, na verdade, está fazendo o quê? Está contaminando, está poluindo esses lugares, né? Então, os xenobióticos são esse elenco de substâncias, né, que não são naturalmente encontradas na Terra até então, na superfície. É a gente que está criando, é a gente que está produzindo, é a gente que está liberando de qualquer maneira, né? E alguns outros livros da área de vocês, eu vou ser sincera, infelizmente a microbiologia ambiental, acho que ela carece de livros em português. Eu infelizmente não trouxe aqui, a gente está chegando ao final do semestre, eu andei comprando uns livros por minha conta. E eu estou com um livro de microbiologia ambiental em casa e a maior parte do livro de microbiologia ambiental vai dar todo aquele início da microbiologia geral, para só no finalzinho estar falando de microbiologia ambiental. Então isso eu achei muito ruim, a gente fica sem um respaldo assim, de livro, de literatura para nos ajudar, né? E que em contrapartida, em outros idiomas a gente tem, né? No inglês é maravilhoso. E aqui no português a gente carece então. E
livro melhor que tem sobre o assunto é aquele que foi tema que vocês fizeram no seminário. Então, como vocês olharam para ele, estudaram e trouxeram novidades, vocês podem ver que é uma linguagem também bem puxada, não é? Porque ele vai um pouco também para o escopo de pós-graduação. Vocês perceberam isso no estudo? Então, Léo, percebeu? Né? Ele é um livro mais puxado, mas eu diria que em termos de microbiologia ambiental seria o melhor livro que tem, mesmo sendo de 2008, tá? Porque os autores não atualizaram, mas é o melhor que se tem. Aí eu andei comprando outros que a gente coloca assim, microbiologia ambiental. Aí comprei e, assim, ser sincera, me decepcionei, né? Então vamos lá. Em alguns livros não usa esse nome não. Ele vai usar um nome que de repente vocês viram no livro desses autores que são renomados. Entidades. Não sei se em alguma pesquisa de vocês se depararam com esse termo ali no texto sem entenderem. Então, esses autores vão se referir a vários xenobióticos como entidades. Tá? E aí eu conversei com um professor dessa área mesmo ambiental e ele falou sim que esse nome é usado em entidades para falar dessas substâncias estranhas. Então vamos começar a falar um pouquinho delas, né? Daqui a pouco. Tá? Então, gente, xenobiótico é aquilo que é estranho à vida. Então, vocês trouxeram isso no seminário de vocês, não com esse enfoque, na verdade, né? Mas vocês trouxeram exemplos disso aí, ok? Então, ele não é um composto químico naturalmente produzido no planeta sem a nossa ação antrópica, né? Então, ele não é naturalmente encontrado na biosfera, produzido. E xenóforo, tá? Ele está relacionado, então a gente está falando de composto xenobiótico, então o xenóforo, ele está relacionado à estrutura ou à parte da estrutura a grupos presentes em uma determinada substância, um determinado composto, né? Que, de certa forma, vai, né, dificultar a ação de decomposição, a ação microbiana, né? Então, está falando aqui, ó, é a parte da estrutura, um grupo, uma parte da estrutura presente naquele composto que vai conferir o caráter xenobiótico e que isso tem consequências, né? Que são esses grupos, essas ligações, essas ramificações, enfim, que podem impedir o ataque microbiano e com isso a gente não ter, né, eles não conseguirem realizar a biodegradação de determinado composto, porque vai dificultar mesmo, né? Aí eu vou colocar essa apresentação lá para vocês, tá bem? Bom, e alguns exemplos? Tem vários, gente. Aqui está pegando alguns, né? Então, por exemplo, xenófilos, o grupamento ciano. Vocês já ouviram falar no grupamento ciano? Cianeto, aquele veneno, cianeto, né? Ele vai fazer a gente morrer em poucos minutos, né? Porque vai desacoplar a parte de obtenção de energia nossa ali, na parte da via metabólica central, né? Então, esse grupo aqui, ó, vai ter uma dificuldade maior com ele. Então, é do grupo dos xenófilos, um grupo alcano ramificado. O alcano poderiam ser grupos de carbono, 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 ligado a carbono, 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 e alguns são ramificados, eles passam a ter estruturas em ramificação e não ser uma coisa direta. Tá? Os halogênios, moléculas que têm, então, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, enfim, né? Tem esses halogênios na composição, isso já vai trazer uma dificuldade aí, tá? Então, a gente tem nesse grupo aqui, por exemplo, agrotóxicos, né? Que vão ter
alguns desses elementos na composição daquela substância, por exemplo, né? Aqui o grupo nitro, aqui é o óxido nitroso, então esse grupamento nitro aqui, ele vai, né, aumentar a complexidade aí dessa substância. Estruturas cíclicas contendo heteroátomos. Estruturas cíclicas. O que vocês entendem por cíclico? Uma estrutura cíclica. Aí eu não sei, no curso de vocês, gente, tem química orgânica? Tem alguma química? Só química ambiental? Vocês não têm nenhuma de início? Hã? Como é que é? Ah, tá, fundamentos da química, tá. Aí, estrutura cíclica, gente, é uma estrutura que ela é fechada. Em vez de ser uma cadeia, assim, ela é uma estrutura fechada. Então, é o seguinte, eu não vou conseguir fazer uma estrutura no quadro ali fidedigna. O que eu quero dizer? Agora, realmente, eu não vou lembrar de uma estrutura para botar ela da forma correta, estou sendo sincera. Mas o que seria isso? Ó, geralmente, as coisas têm carbono, não tem? Só que não se mostra hoje em dia mais assim, não fica mostrando as coisas assim. Geralmente já faz direto, ó. Geralmente já faz direto. Cada quina dessa daqui é um carbono. Tem uma representação na química que faz assim, ó. Cada parte dessa aqui já é um carbono, não faz, é um modo de representar que está sendo mais usual. Mas enfim, a estrutura cíclica, ela vai ser fechada e um heteroátomo, vamos dizer aqui vai ter um fósforo, por exemplo, né? O outro pode ter um nitrogênio aqui, o outro pode ter algum outro átomo aqui. Ou mais de um, que não seja uma estrutura fechada, só carbono, 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 carbono. Por exemplo, vocês já ouviram falar no benzeno? Benzeno é uma estrutura cíclica, fechada, né? E acho que eu estou um pouco perdida, mas eu acho que a estrutura do benzeno seria essa. E aí ele vai tendo ressonância entre ele, e muitas vezes ele tem o símbolo de uma bolinha aqui dentro, se eu não estiver enganada, tá? Então, uma estrutura cíclica, que dá uma ressonância, enfim, tem umas particularidades. Então, estruturas cíclicas são estruturas fechadas, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, não cabe aos micro-organismos fazer a transformação da matéria orgânica até formar humus, que é a matéria orgânica estabilizada do solo. Ela é uma estrutura bem complexa, e dentre essa estrutura grande, enorme, nós temos vários pontos que são cíclicos. Mas, vamos lá. Então, aqui nós temos estruturas cíclicas contendo heteroátomos, então a gente pode ter aqui fósforo, um outro, e não ser algo simplesmente com carbono, tá? E grupos do ácido sulfônico, né? Que a gente já vai ter um enxofre aqui, o ácido sulfônico, tendo ele na molécula também, já dá esse caráter, né, xenobiótico ali a substância, ok? Então, são alguns exemplos. Então, vamos lá. Bem, por que o micro-organismo, no fundo, ele vai atuar sobre alguma substância, que a gente vai chamar muitas vezes de substrato, tá? No fundo, é o alimento. Ele está em busca de alimento, mas ele não come assim como nós, né? Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, de repente, quem que vai para a casa das familiares hoje? De repente, né, Cláudia chegando lá, de repente vai ter uma comidinha mais gostosa. Se não for o dia hoje, geralmente é domingo, né? Domingo tenta reunir a família, faz uma macarronada mais gostosa, ou faz uma carne diferente, não é? Então, a gente tem isso. Mas eles se alimentam também, não dessa forma. Então, olha só, a força motriz que induz a degradação microbiana
de qualquer composto, na verdade, dentre eles até os xenobióticos no solo, tá? É a necessidade do micro-organismo de gerar energia, de obter carbono, ou seja, a fonte de carbono e a fonte de nutrientes. Né? Na outra disciplina, vocês lembram da gente falando de meio de cultura? O meio de cultura em laboratório ele tem que ter o quê? Uma fonte de energia, uma fonte de carbono, uma fonte de nutrientes. Por quê? Porque eles precisam disso, eles precisam de ter uma substância que possa ser quebrada, liberando energia, carbono e nutrientes. Aí sim, eles vão pegar energia e gerar ATP para eles, certo? E aí com esse ATP, sim, e os tijolinhos de construção, eles vão sintetizar o quê? As macromoléculas deles. Né? E o que seriam as macromoléculas deles? As proteínas deles, os lipídios deles, os carboidratos deles, né? Os polissacarídeos, os ácidos nucleicos deles, não é isso? Conseguiu entender, Letícia? Então, é isso, eles estão precisando o quê? De alimento. Então, é isso que faz com que, de repente, um micro-organismo atue sobre um xenobiótico. Bom, mas como é que é isso? Eu acho que fica claro se a gente ir para um ser vivo maior, né? Então, vamos lá no caso das tartarugas. O que acontece? Por que as tartarugas pegam e se alimentam de plástico? Caso específico da tartaruga. Exatamente. Então, o que acontece? Um dos alimentos das tartarugas são as águas-vivas. E o plástico dançando ali naquela maré, ele lembra água-viva. Então, a tartaruga, sem ter essa inteligência que nós temos, porque os seres são inteligentes, mas não tem a mesma inteligência que a gente, né? Ela não entende que aquilo não é água-viva e ela come. Só que, infelizmente, ela acaba morrendo, porque o plástico vai obstruir qualquer um de comer plástico. Se vocês pensarem em comer plástico, eu vou pedir para vocês não fazerem isso. Ele pode obstruir aquele intestino e vocês vão morrer. Vocês vão comer plástico? Não vão comer plástico. Talvez uma criança pegue. O adulto não tem que ficar de olho. Pois é, a tartaruga, coitada, ela pensa que é o alimento dela. Né? Então, quando o micro-organismo se depara com um composto que é estranho, que não era naturalmente produzido ali na Terra, né? Na Terra eu digo planeta, né? O que acontece? Ele está lá diante da substância e ele vai tentar agir sobre ela, com as enzimas que ele tem. E ao longo desse processo, que tem tempo, acaba que eles tiveram e têm enzimas que conseguem quebrar esses compostos. Tá? Então, por isso que a gente vê a questão de vários xenobióticos sendo utilizados por micro-organismos, né? E isso gerou o que a gente entende por biorremediação, né? Que é o uso dos micro-organismos, né? Da genômica deles, da diversidade metabólica deles, das funções que eles desempenham no ambiente, justamente para poder utilizar esses compostos xenobióticos. Então, eles vão usar como energia ou não, vou explicar depois, e nós teremos o quê? Uma recuperação daquele local por métodos que seriam mais em harmonia com a natureza. Por quê? Porque a gente pode despoluir ou descontaminar usando técnicas que não envolvam seres vivos, usando técnicas químicas e físicas, certo, gente? Mas, em muitos casos, o uso dos micro-organismos torna até o custo mais baixo e a visão da sociedade mais inclinada a aceitar esses tratamentos do que outros tipos de tratamentos, tá? Então, eles vão em busca de se alimentar. Bem,
nós temos a produção de energia. Então, os xenobióticos, eles funcionam como doadores ou aceptores de elétrons nos processos de produção de energia pela célula microbiana. Então, eles podem ser tanto doadores como seu aceptor final, sem ser, por exemplo, oxigênio. Então, pode acontecer isso diretamente. Ou eles, na verdade, serão fonte de nutrientes. Aí vai ter a rota metabólica que vai fazendo a quebra, né? E aí o que acontece? Ele vai ter alguns elementos que são necessários ao crescimento deles, né? A manutenção da vida deles. Por exemplo, o nitrogênio é um dos mais limitantes. Aqui no Brasil, então, o fósforo vem praticamente em segundo lugar. Em qualquer outro lugar, o fósforo é extremamente importante. E outro também importante é o próprio enxofre, porque o enxofre está relacionado a alguns aminoácidos, algumas vitaminas e alguns aminoácidos que todos nós precisamos, que tem enxofre, tá? Aonde vocês podem encontrar enxofre para comer, gente? Que isso, gente? A gente já liga enxofre até o diabo, né? Porque aquele cheiro de enxofre, não é isso? E lá desde o sítio Pica-Pau Amarelo com a cuca, cheiro de enxofre. Então é o seguinte, estou falando ninguém sem comer enxofre não. Mas, por exemplo, ovo tem enxofre. É importante a gente comer ovo de vez em quando. Por quê? Porque nossas proteínas, várias delas têm aminoácidos que têm enxofre, né? E na verdade tem um aminoácido, a metionina, que ela é necessária para a tradução de proteínas. Ela é sempre que dá o início à tradução de proteínas, ela é a leitura que começa a produção de uma proteína. Então a gente precisa desses aminoácidos, né? Então, isso nutrientes para eles. Ok? Então vamos lá. O que acontece, né? Então, nós temos um composto xenobiótico diferente, com aqueles grupos que conferem, né, o grupo xenóforo, que confere essa característica dele ser estranho. Então, o micro-organismo, ele vai ter algumas rotas metabólicas periféricas para começar a atuar quebrando esse composto, até que substâncias intermediárias, tá, dessa quebra, dessa oxidação, quando a gente fala em quebra em sistema biológico, a gente está falando de oxidação, né? Esses intermediários, eles entram em partes da via metabólica central. Opa, vamos relembrar o que é a via metabólica central. A de quebra de carboidratos, a quebra da glicose. A glicose, gente, até ela ser quebrada em CO2 e água e energia, a gente tem quais passos? Vamos lembrar. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Então, ao final de todas essas etapas, a glicose é quebrada inteiramente em CO2, o oxigênio, como exemplo, era receptor final, ele forma água quando é reduzido, e a energia liberada, a energia essa que é usada para a formação de ATP, né? Grande parte sendo produzida ali pela ATP sintase, ali na cadeia transportadora de elétrons com a quimiossíntese, certo? Então, a substância começa a ser quebrada, claro, por reações catalíticas de enzimas. Os intermediários, eles vão entrar na via metabólica central. Então, é um intermediário que entra ali ainda na glicólise, ou é um intermediário que entra direto ali no ciclo de Krebs, né? E, ao final, vai gerar energia, produção de ATP, e biossíntese. Por quê? Porque os tijolinhos de construção das quebras a gente usa justamente para formar a gente precisa da energia dos tijolinhos de construção para formar as macromoléculas daqueles micro-organismos. Por isso que eu brinco, a gente almoça, vocês já devem estar com fome, não sei, mas a gente não sai do refeitório da nossa casa um mosaico de batata frita com salada, bife, arroz e feijão. Não. A
gente se alimenta, eu continuo sendo Isabela, Letícia continua sendo Letícia e Jael continua sendo Jael. Por quê? Porque o nosso sistema digestório vai quebrar tudo aquilo que a gente comeu. A gente quer muita bobagem, mas o nosso sistema biológico não quer bobagem. Ele quer os nutrientes mesmo. E aí o que acontece? A gente vai quebrar tudo. Lá no intestino delgado a gente começa a absorver todos os nutrientes e aí eles vão ser levados, né? O que acontece? Aí vai ter toda uma questão ali, as rotas metabólicas, aí a gente vai chegar, a glicose vai ser levada para todas as células, o oxigênio vai ser levado para todas as células, e nós teremos o quê? A formação dos nossos componentes celulares. Não é isso, gente? Né? Por exemplo, cabelo não está sempre crescendo? Não está? E as unhas? E a pele, gente? Toda hora a gente está liberando células epiteliais mortas e as novas camadas estão surgindo. E a gente, graças a Deus, não sente dor, mas a gente também está trocando, por exemplo, o sangue, ele deve, em média, circular, acho que, não sei se seriam 3 meses. Enfim, tem vários componentes no nosso interior que podem durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, alguns meses. Nós temos organelas nas células que param de funcionar, elas são destruídas e são substituídas por novas organelas. Isso, graças a Deus, a gente sente dor, né? Nesse caso, graças a Deus, né? Então tá tudo isso sendo feito. Então, por isso que eles vão atuar sobre os compostos, tá? Então vamos lá. Aí a gente vai começar a falar de alguns conceitos aí, né? Então, um deles é a persistência. Então, a persistência, gente, né? Existe uma resistência a que um composto seja biodegradado sob determinadas condições específicas. Né? Então, sob determinadas condições específicas, ali vai ter problema com a biodegradação desse composto. Em outras condições, ele, de repente, pode ser realmente transformado. Tá? Agora, quando a gente diz que um composto, uma substância é recalcitrante, aí a gente já tem ali na estrutura, na composição química daquele composto, né, estruturas que vão conferir uma resistência realmente à degradação microbiana. Né? E aí, por exemplo, vocês falaram no plástico, não foi? Léo? Então, os polímeros plásticos têm uma resistência muito grande, uma recalcitrância. Então, quando eles chegaram lá, falaram que está sendo feita a adição de amido entre os polímeros de cadeias longas de carbono, e alguns outros, tem outros também, o que está fazendo, na verdade? Está fazendo com que o micro-organismo consiga ir diretamente nesse amido que é orgânico. Mas o problema continua, foi mostrado por eles, porque picota aquilo ali na verdade, mas ainda continua a dificuldade para a parte polimérica, que não é com a adição de orgânico, concordam? Então ajudaria, de certa forma, até a produção de mais microplásticos ainda. É complicado, né? Então a recalcitrância tem isso. Bom, infelizmente essa tabela aqui não está atualizada, e aí eu sei que tem gente que vai olhar para ela, mas como assim, professor? Né? Mas aqui isso já mudou, tá errado aqui, tá? Realmente não é uma tabela minha, já passou muito tempo, as coisas mudaram, mas aqui está mostrando aqui, ó, grupos de pesticidas, né? Aí está aqui de fungicidas, herbicidas, inseticidas, né? Aí tem aqui fungicidas diversos, herbicidas entra em carbamatos,
fibras fenóxicas, as triazinas e picloranas, os ácidos benzoicos e aminas, os inseticidas organofosforados, ou seja, tem o heteroátomo ali, o fósforo fazendo parte da composição, mais de um às vezes, né? E nós temos os organoclorados, ou seja, vai ter na composição esses heteroátomos, então o cloro vai estar fazendo parte, 1 cloro, 2 cloros, 3 cloros, né? Aí a gente tem o aldrin, heptacloro, BHC, DDT, aí vem o valor médio em anos da persistência no solo. Opa, alguém viu uma coisa aqui que está chocado? Eu gostei do Felipe Patrick. Ele quer dizer que o aldrin, o DDT, ele dura 9 anos. Pois é, mas não dura. A gente já tem relato de ele estar no solo quanto tempo que você já deu? Eu sei que o aldrin, o DDT, não sei, são substâncias até proibidas. Não? São. O DDT, gente, tem relato de estar em 40 anos no solo, né? 40 anos. Então, aí por isso que eu falei, olha, quem estiver por dentro vai ficar um pouco chocado, tá? Então, não se liguem tanto a isso aqui, esses números mudaram, mas são números muito grandes às vezes. Tá? A chance de contaminar um corpo de água é muito grande. Muito grande. E no nosso país a situação ficou muito pior, porque aí eu não vou falar de todos os países do mundo não, mas enquanto as nações da Europa e a comunidade europeia, elas já tentam brecar e proibir vários agrotóxicos pelos efeitos que eles causam, a gente teve de alguns anos para cá, né? Eu não me lembro o início, não sei se foi em 2018, mas com certeza 2019 para cá, a gente teve uma abertura de porteira de ser uma coisa absolutamente horrorosa da quantidade que vocês devem ter visto que era aprovada para ser usada no Brasil. A gente só ia contando, aí teve uma semana que chegou a 400 e tanto, atualmente eu já perdi a conta. Muito mais de 400 e tantos foram liberados para serem usados e que são inclusive proibidos em outros países. Tanto é que vocês tiveram curiosidade, aí eu falei aquele nome daquele livro, alguns de vocês salvaram, em que a professora que fez não teve que sair do Brasil. Por quê? Porque o lobby desse pessoal é muito forte. Entende, gente? Então, assim, isso em termos de ambiente para nós foi, sem brincadeira, absolutamente devastador. É um absurdo total, né? Então, aqui nós temos exemplos. Esse daqui, não sei se vocês já devem ter ouvido falar na biomagnificação. Acho que alguém até falou sobre isso no seminário. Alguém falou essa palavra? Eu acho que eu ouvi, mas eu não estou... Vocês conheciam aqui de alguma outra disciplina da gestão ambiental? Esse processo chamado biomagnificação? Qual disciplina vocês viram isso, gente? Vocês têm muitas relativas às disposições dos resíduos, né? Fundamentos da química ambiental. Hein? Fundamentos da química ambiental. O Vanderlei também chegou a falar com a gente da biomagnificação. Pois é. Então, esse é um outro problema seríssimo, gente. Porque o que acontece, né? A gente tem na biomagnificação, parece que está bem torto, mas bem, deixar assim. Na biomagnificação, o que significa? O composto, ele é lipossolúvel. O que é lipossolúvel? Me ajudem. Oi? Dissolvido na gordura. Então, lipo vem de lipídios, né, gente? Solúvel. Ele é solúvel em gordura. Bom, então vamos pensar só um pouquinho. Como é que o conteúdo celular nosso ele é separado do meio externo? O que separa todo o nosso conteúdo celular do meio externo? Não, vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar uma célula nossa, não estou falando nem de micro-organismo, não. Então, a gente tem vários tipos de célula, não tem? Então, vou pegar uma célula aqui. A nossa célula tem núcleo, né?
Com microscópio óptico, a gente não consegue ver membrana, só na microscopia eletrônica. O que a gente vê é a delimitação celular, mas o microscópio óptico a gente não vê a estrutura de membrana. O que separa tudo que está aqui do meio externo? A membrana citoplasmática, né? Então, olha só, o que está separando do meio externo? A membrana, é a pele, mas a pele tem célula epitelial, né? Então, é a membrana. Só que nessas camadas aqui, a gente tem células mais velhas que vão morrendo todos os dias e a gente vai deixando cair, que é o alimento dos ácaros, né? Então, vamos lá, olha só. É a membrana plasmática, certo? Mas as células têm parede, né? Não nós, dos micro-organismos, dos fungos, das vegetais, né? Mas é a membrana que faz uma delimitação. Aí eu vou pegar um quadradinho. Ah, essa caneta tá ruim. Peguei um quadradinho aqui. Eu vou com a caneta vermelha, que é a melhor. Tudo agora ficou ruim. Vocês lembram da bicamada lipídica? Vocês lembram dessa estrutura aqui em livro de biologia? Lembram dessa estrutura? Aí, claro, pode ter uma proteína por aqui. Eu posso ter outra por aqui. E aí continua. Aqui é uma monocamada lipídica, que é outra monocamada formando o quê? Uma bicamada lipídica, não é isso? E ela é uma membrana lipoproteica. Lipo e proteica. Ok? Se a gente pegar um desses aqui, ó, vou pegar um desses aqui. Aqui é o glicerol. Aqui está ligado a um fosfato. E aqui a gente tem um ácido graxo. Essa parte aqui é hidrofílica e essa parte aqui é hidrofóbica. Então, quando o composto lipossolúvel encontra a célula, ele passa aqui tranquilamente. Ok, gente? Como ele é lipossolúvel, claro que tem várias outras condições, eu tô falando um pouquinho, né? Mas ele vai ter uma facilidade de atravessar a membrana plasmática, porque ela é o quê? Uma bicamada lipídica. Que vocês conseguiram compreender? Conseguiu? Rafael, Léo, Patrick? Então, veja só a situação. Aí, esse composto lipossolúvel recalcitrante, ele chega no ambiente aquático. Então, aqui está dando um exemplo. Ele chega no ambiente aquático em 0,3 partes por bilhão. Mas aí no ambiente aquático, o que está na base da cadeia alimentar? Microbiologia. O que está na base da cadeia alimentar de um sistema aquático? É o plâncton, que é composto pelo fitoplâncton e o zooplâncton, certo? Então, eles estão na base da cadeia alimentar. Opa! Então, eles acabam, zooplâncton e fitoplâncton, não são seres vivos? Então, eles também têm que viver. Aí, o composto chega a eles. Só que aqui concentrou um pouco. Se aqui chegou no ambiente aquático a 0,3 partes por bilhão, aqui já ficou em 30 partes por bilhão. Mas o plâncton não é a base da cadeia alimentar? Então, quem é que vai comer o plâncton?
Os peixinhos pequenos de berçário, né? Os alevinos, os peixinhos pequenininhos vão comer o plâncton. Tem seres muito grandes que comem plâncton também, né? Então, quando a gente está poluindo os oceanos, a gente está fazendo com que seres muito grandes que se alimentam só de plâncton, que eles estejam em desequilíbrio. Não tem baleias que se alimentam só de plâncton, gente? E tem seres igualmente grandes que se alimentam de plâncton. Tá? Olha que situação. Aí os peixinhos pequenos comeram o plâncton, é o alimento deles. Aí, concentrou mais. Agora, então eles comeram um alimento que tinha 30 partes por bilhão de um composto recalcitrante lipossolúvel, e aí concentrou. Agora eles têm no corpo deles 0,3 partes por milhão. Aqui antes era bilhão, já foi para milhão, né? Mas acontece que os peixes, aí tem peixes muito pequenininhos, peixes pequenos, peixes médios, peixes grandes, tem tudo na cadeia. Aqui está resumido. Peixes grandes, eles vão comer os peixes pequenos. Comeu. Opa! Entrou em contato, atravessa a célula, faz parte dele, fica acumulado. Resultado, peixes grandes, olha só, concentrou, foi para 3 partes por milhão. Aqui era 0,3. Mas aí tem aqueles mamíferos que vão parar ali no rio e vão comer esses peixes. Aí come os peixes que estavam com 3 partes por milhão e agora os mamíferos estão com 30 partes por milhão. Aí eu pergunto para vocês, nós somos o que desse grupo aqui? Nós somos mamíferos. Mas os mamíferos tem vários outros que vão ali, nós temos outros animais que vão comer os peixes também, não tem? Não tem? Só que a gente também não come os outros animais, porque a gente está em final de cadeia, não estamos? Nós somos o pior, nós somos o maior, e eu diria o pior, predador que existe na Terra. Somos nós, né? Então, o que acontece? Então, a gente vai comer tudo isso aqui, vai comer tudo isso aqui, né? A gente come peixe pequeno, come peixe médio, come grande, come as coisas que estão lá no fundo, né? Aí a gente come os mamíferos também, não é isso? Pra gente fica até pior que isso. Aí, gente, esse é o perigo, né? Não é o perigo? Esse é o perigo. Isso é muito sério. E o nosso mundo está ficando cheio disso. Agora, se na estrutura desse composto, o ataque microbiano não acontece, aí olha só. Então vamos lá. Posso ficar um tempo a mais com vocês? Posso? Até as 3 da tarde, sabe? Vamos lá. Então, gente, olha só. Recalcitrância, né? Então, quais seriam os xenobióticos que têm moléculas que vão dificultar tudo, digamos assim, né? Substituições de átomos em algumas estruturas, até cíclicas também, tá? São substituições que podem acontecer e que vão dificultar a ação dos micro-organismos, né? Então, acho que vocês, não sei se vocês viram no solo, mas até no solo, com alguns colóides do solo, argilas, a gente pode ter algumas substituições. Não é a mesma coisa do que eu estou falando aqui, mas aqui nós temos um átomo substituindo um outro tipo de átomo no composto, e aí isso já afeta a ação do micro-organismo, tá? Ligações ou sequências de ligações pouco comuns. Então, o que acontece? O carbono, ele pode se ligar direto, cadeia, e ele pode ter umas ramificações, aí ele forma umas ramificações na molécula. Então, quando a gente tem ligações ou sequências de ligações
envolvendo carbono terciário ou quaternário que está em ramificação, já dificultou extremamente para os micro-organismos atuarem, né? Então, anéis aromáticos altamente condensados, então estruturas cíclicas fechadas, tipo benzeno, por exemplo, né? Então, os anéis aromáticos altamente condensados. Aí, dificultou muito para o micro-organismo. Substâncias de elevado peso molecular. Nós já somos compostos por macromoléculas. Eu ensinei lá para vocês na outra microbiologia que, inclusive, essas macromoléculas nem entram nas células microbianas. Elas têm que liberar enzimas extracelulares para começarem a quebrar essas macromoléculas fora da célula. Os tijolinhos de construção é que entrem na célula e continue a quebra lá dentro da célula. Então, imagina quando a gente pega uma substância muito maior. Então, por exemplo, gente, petróleo. É ligação simples, carbono, 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 carbono. E não adianta, eu ia ficar falando aqui um tempão, né? Então, muitas vezes nos deparamos com estruturas de elevado peso molecular. Isso já vai atrapalhar grandemente a atuação dos micro-organismos, né? Bom, outra situação, agora já é diferente. O composto não é capaz de induzir a síntese de enzimas degradativas, embora seja suscetível à ação dessas proteínas. Aqui é uma situação que é o seguinte: o micro-organismo, ele tem as enzimas constitutivas e ele pode produzir enzimas que sejam induzidas, tá? Então, vocês devem conhecer bem a lei do menor esforço, não conhecem? Todos nós humanos conhecemos a lei do menor esforço. E a gente, inclusive enquanto estudante, enquanto ser humano, a gente tem que lutar contra ela, não é? Senão a gente tenta ir pela lei do menor esforço, não é? Concordo? E a gente tem que tentar lutar contra ela, porque a gente pensa que está indo num caminho bom, mas no fundo a gente não vai indo num caminho bom. Mas o fato é o seguinte: a glicose é o açúcar mais simples para ser alimento. Ele é muito fácil de ser quebrado para virar alimento. Por isso que ele é o mais utilizado, tá? A glicose. Mas os micro-organismos podem usar outros carboidratos, inclusive polissacarídeos? É claro que eles podem. Por exemplo, o polissacarídeo mais abundante que a gente acha onde tem cobertura vegetal é a celulose, que é a parede da célula vegetal. Aí, é um polissacarídeo. Qual que vocês acham que vai dar mais trabalho para a bactéria quebrar? A celulose ou a glicose? A celulose. A celulose tem vários monossacarídeos formando o que a gente entende por celulose. A glicose já é um ciclo simples, é um monômero, né? Então, bem, se você dá para o micro-organismo uma glicose, ele vai usar, claro que é glicose. Ele vai deixar para usar uma coisa mais complexa por último. Certo, gente? Então, aqui é o seguinte, ó. O composto, ele existe, ele é até suscetível à ação de algumas dessas enzimas sintetizadas pelos micro-organismos. Então, se elas estivessem presentes, esse composto seria degradado. Mas acontece que o composto em si, quando há um reconhecimento ali por sinalização química celular, ele não ativa, ele não induz a formação dessas enzimas que só vão ser sintetizadas se houver necessidade, só que ele não consegue induzir. Portanto, as enzimas não aparecem e o composto não é degradado. Mas como é que a gente pode usar isso a nosso favor em termos de ciência? Além da gente colocar micro-organismos no local para ser despoluído, a gente pode acabar usando compostos. A gente pode usar até enzimas também, tá? Bom, o composto não entra na célula pela falta de permeases adequadas. Permeases são proteínas, tá? Que quando elas entram em contato com aquele composto, a substância, ela muda a conformação e faz a substância entrar.
Então, por exemplo, nossas células todas, gente, elas recebem glicose, todas elas. E especialmente porque nossas células têm permeases específicas para a glicose, facilitando a entrada, né? Aqui não tem, dificulta tudo. Indisponibilidade do composto em função da insolubilidade ou absorção. Fica dissolvido no colóide do solo, numa argila, e o micro-organismo não consegue usar. Isso existe, tá? Então, o composto ele é absorvido pelas partículas do solo, o micro-organismo não consegue pegar. E elevada toxicidade do composto original ou de seus derivados metabólicos. Então, isso também acontece, né? De repente, a substância ela apresenta uma toxicidade tão grande que o próprio micro-organismo não dá conta que ele vai morrer, né? Ou, no processo de quebra, gera-se um derivado com mais toxicidade ainda para ele, eles morrem também, tá? Mas, uma coisa eu vou falar para vocês, da mesma forma que tem muitos micro-organismos quebrando compostos em compostos inócuos, sem toxicidade, na literatura já foi descrito várias vezes que em algumas situações micro-organismos podem fazer com que uma molécula original fique ainda pior. Isso também já é relatado também, tá? Então, vamos lá. E aí, gente, tem alguns conceitos que eu queria que vocês soubessem. Então, quando a gente fala da ação sobre os xenobióticos, né, o micro-organismo vai fazer a biodegradação, que no fundo é a mesma coisa que decomposição, é a quebra, né? É a transformação biológica de um composto químico, ou a quebra dele, a outra forma mais simples. Então, isso a gente já entende como biodegradação e decomposição, tá? A mineralização, gente, já é um outro conceito, porque na mineralização, aquele composto complexo orgânico, ele vai ser quebrado totalmente em substâncias mais simples, só que no caso inorgânicas. Então, por exemplo, CO2, amônia, sulfato, água. Então, quando ocorre uma degradação de compostos orgânicos até virar seus componentes mais simples inorgânicos, a gente dá o nome de mineralização. Tá? E também tem a chamada destoxificação. O que no fundo a gente fala de destoxificação? Aí sim, é a biodegradação de uma substância que leva à formação de produtos inócuos, ou seja, livres de toxicidade aparente. Que é isso que a gente busca com as técnicas de bioremediação. Tá? Bom, então, isso aqui eu vou passar, depois vocês vão ler lá que eu vou colocar, mas o fato é o seguinte, um conceito que eu queria que ficasse com vocês é esse daqui. Uma hora eu falei que os micro-organismos vão atuar sobre um composto para eles conseguirem obtenção de energia, carbono e nutrientes, não é? Mas, em algumas situações, isso ocorre muito na natureza e, inclusive, ocorre muito em consórcios de micro-organismos para serem usados na bioremediação, que é uma situação que eu preciso da atenção de vocês. Então, gente, vamos lá. Cláudia, Léo, Israel, vamos lá. Vamos tentar entender comigo, tá? Vamos tentar entender comigo. Olha só. Nós temos esse micro-organismo aqui, o Mycobacterium vacci, ok? Ele vai usar isso aqui como alimento, propano. Quebrou o propano, gerou energia